eletrochoque, cistocardila, insulina, apanhei tudo, fiz esses serviços, já depois, ainda estudante de enfermagem, mas fiz muitos serviços desses quando o médico tardava, porque havia a insulina, que era um choque terapêutico que fazia com injeção de manhã cedo, e tinha que ter determinadas horas para chegar a um coma próprio para poder continuar o tratamento. Tanto que era um tratamento difícil, mas que eu vi curar muitos doentes com aqueles tratamentos naquela época. Porque o doente que era indicado para fazer aquele tratamento, o médico indicava insulina X de unidades. Pronto, tinha que se dar umas 4, 5 horas antes do coma-choque, antes de vir Então, como é que fazíamos? As coisas eram rigorosas, mesmo religiosamente. Nós tínhamos levantado naquela época às 5 da manhã. Às 5 da manhã, tudo rabinho fora. E então íamos ao pavilhão, aplicar as injeções que estavam mandadas daquele tratamento. Íamos para a capela. E sabíamos mais ou menos, mas ficava sempre alguém. Muitas vezes nessa altura já começámos a ter empregados, porque os irmãos eram poucos, porque outros estavam estudando. Então, há determinadas horas que havia menos. E então, quando ficava algum lá de vigilância, se via que o doente começava com umas tremuras, chamávamos imediatamente. E nós íamos da capela a correr, e lá aplicávamos o medicamento que era indicado. E, olha, ajudei, mandaram-me ajudar nos ombros do doente, para não fazer luxações, assim para carregar para baixo. E eu vi aquilo, na altura, eu apenas me lembro de perguntar, mas ele vai ficar curado com isto? Vai ficar melhorado, vai ficar... Tá bom, ainda bem. Mas apliquei depois, mais tarde, mandado do médico, claro, muito eletrochoque. A saúde mental versus doença mental é uma questão muito complexa, é muito complexa. E é mais complexa porque não há ninguém no mundo que, ao ouvir falar em doença mental, não tenha já uma ideia pré-formada, pré-concebida, não tenha já um preconceito sobre o que é a doença mental e o que são pessoas com doença mental. Mesmo que nunca tenham convivido, mesmo que nunca tenham vivido com pessoas com doença mental, praticamente todas as pessoas já têm aquilo que, já também no vulgo, é técnico, mas já também no vulgo tanto se ouve falar do estigma. As pessoas com doença mental sofrem em primeiro grau de um grande estigma social. A maior parte das pessoas, a sociedade, continua a não estar preparada para encarar a doença mental. Não quer ouvir falar dela, não tem paciência para ela, não tem dinheiro para ela. A saúde mental continua a ser marginalizada. As pessoas com doença mental são muito fortes, têm que ser muito fortes para ultrapassar todos os constrangimentos, para utilizar uma palavra tão usada hoje em dia, todos os constrangimentos que a sociedade e a vida lhes traz. É uma área extremamente complexa, extremamente difícil, que precisa dos afetos, do carinho, da atenção e, já agora, do investimento de toda a gente, sem o qual as sociedades não atingirão um grau de felicidade que todos nós desejamos. Pois, nessa altura havia ainda um peso muito maior na doença mental, porque praticamente não havia grandes tratamentos ainda. Havia apenas, começou na década de 50 ou 40 e tal, começou a haver largatide, serpazite, esses medicamentos, então o resto não havia mais nada, não havia, pouco mais havia. Os tratamentos eram, depois começou a haver foi eletrochoque, depois, mas antes eram banhos turcos, aquela coisa toda, a situação não era muito fácil. As pessoas tinham medo da doença mental sempre. Havia sempre um certo, quando alguém tinha
Eu recordo-me quando era miúdo lá na minha terra, assim, apareceu lá uma pessoa que também perdeu-se um bocado, começou a cantar assim de lado, vai mudar no mundo, fundamental. Depois fica tudo aterrorizado, fica tudo cheio de medo. Há uma certa preocupação e mesmo receio, porque as pessoas podem fazer, nunca se sabe o quê. E ali, claro que havia, como estavam lá internados, estavam mais ou menos todos já controlados, assim havia bastante, a medicação já era aplicada, portanto já havia bastante. Enfim, já se conseguia estar, mas muitas vezes tinha que haver, havia contenção à noite, tinha que ficar. Se não estava por isso a levantar de noite e dia, podiam-se passar o que é que fazia, alguns casos. Este grupo da saúde mental também tem mudado muito, não é? Há novas doenças mentais, há novos problemas de saúde mental que não existiam no passado. Portanto, poderá ter havido evolução em alguns grupos mais tradicionais, mais comuns no passado, mas hoje há realidades novas e, portanto, são desafios novos também. Portanto, não é tão linear, porque assim, se calhar, hoje aceitamos mais um doente esquizofrénico com esquizofrenia crónica, aceitamos mais do que no passado. Mas há outros problemas de saúde mental novos que exigem atenção e estamos a começar. E há muita rejeição, não é? E então, em África, falando da saúde mental no geral, a saúde mental que está muito atrás do que acontece noutros países, como o Ocidente, ainda é vista como uma doença do espírito, não é? Então há muita rejeição, associa-se muito às feitiçarias, às vinganças, à maldição de Deus, no fundo ao descontentamento dos antepassados. Então há muitos medos à volta da saúde mental, porque é considerada ainda uma doença do espírito. E aí também tem sido um desafio para a Ordem, desmistificar, trabalhar muito o acolhimento do doente mental e a revalorização da dignidade da pessoa com doença mental. Portanto, é um desafio muito grande em África e concretamente em Moçambique. Penso que quanto mais se fala de estigma, mais o estigma que se mantém. Quer dizer, é como que o bater na mesma coisa e lembrar a todos que é estigma, que é estigma. Assim como também a distinção exagerada de doença mental, é claro que se fosse um outro termo ou termo nenhum, são doentes, que os médicos têm que saber curar aqueles doentes é uma coisa, que os enfermeiros, agora andar continuamente a coisa, já foi um avanço grande casa de saúde, porque casa de saúde não diz mental, não diz doença mental, não diz doentes, é casa de saúde e acabou-se. Mas a insistência depois nisso só vem carregar mais as cores. As empresas, e falamos agora em termos empresariais, as empresas e as entidades públicas, há uns números cláusulos que devem ser preenchidos, ou seja, há vagas que devem ser preenchidas por doentes mentais ou por pessoas portadoras de deficiência. E os doentes mentais é preciso disponibilidade das empresas, é preciso que os patrões tenham também essa consciência de cidadania, não é? E de reconhecer os doentes mentais como pessoas capazes de desenvolver uma atividade profissional, mas com algumas limitações. E é de facto esta dimensão para a qual as entidades empregadoras devem estar sensibilizadas, porque um doente com patologia mental não tem o mesmo rendimento que uma pessoa dita normal, não é? Por isso, deve ser integrada na comunidade de trabalho, na empresa, mas dar-lhe uma tarefa, atribuir-lhe uma tarefa que o
doente contratado consiga desempenhar, para se sentir realizado também e para que o patrão não se sinta também defraudado, porque o patrão também tem que ter, ou a entidade patronal ou a empregadora também tem que ter o seu retorno, tem subsídios, tem isenção de taxas pelo facto de estar a empregar uma pessoa com limitação, mas também tem que ter o rendimento. O doente terá que dar o rendimento. Da parte das entidades empregadoras e da parte do Estado também, terá que haver uma sensibilidade maior para essas pessoas. As coisas são simples. Sabe que os doentes mentais na rua fazem muito disparate. E quando nós entramos numa casa destas, os doentes estão controlados e não aparece nada do que a gente via lá fora. Portanto, é fácil a adaptação, porque o doente não tem aqueles comportamentos inadequados que lá fora a gente encontra e que faz a pessoa fugir e separar-se e ter medo. E ainda hoje, quando vêm aqui jovens, muitas vezes têm medo por aquilo que ouvem falar, não é? E que os jornais contam, uma notícia passada 10 vezes na televisão, que aquele fez não sei o quê, era um doente mental, não é? E ainda hoje é isso, não houve aqui um grito, não houve assim nada, nem gosto de dizer que tu és doente, tu és o senhor fulano António, que estás a precisar de ajuda da saúde mental, mas não é que ele que é doente, nada, a gente habitua-se a perceber que estamos a lidar com homens, com pessoas como nós, com sensibilidade, e que, como são controladas, são mais fácil a gente tem. E isso para eles é muito, muito valorizado e tratam-nos como família e gostam de nós e nos acompanham. Portanto, como vê, a adaptação é fácil pelo antes, pelo fora e pelo dentro, não é? É mais fácil por causa disso.